Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a sua nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. O tema da mensagem: os inimigos do homem são a própria família. Com o advento de Cristo, mesmo ele ter sido chamado o príncipe da paz, em Isaías capítulo 9, verso 6, na pregação da palavra e na defesa do Evangelho, Jesus nos alerta que teremos oposição, perseguição, principalmente dentro da nossa própria casa, pois teremos que tomar postura, atitudes e decisões que muitas das vezes não vão agradar a maioria. A Bíblia diz que 5 dentro de uma casa, 3 vai estar contra 2 e 2 contra 3. Um bocado vai estar a favor do Evangelho e outra contra. E isso vai trazer lutas, problemas, dificuldades. As pessoas que não são a favor do Evangelho serão instrumento de Satanás para trazer perseguição, tristezas. Mas aquele que está firme no Evangelho olha somente para Jesus, autor e consumador da sua fé. Eis alguns exemplos. Nós vemos no início, em Gênesis capítulo 4, que Caim matou Abel. O primeiro assassinato aconteceu com Caim matando Abel, porque Caim teve inveja, teve ciúme, porque Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim. E por inveja, ele preferiu matar o seu irmão. Segundo exemplo, José foi vendido pelos seus 10 irmãos como escravo para o Egito, porque os seus irmãos o perseguiam. Os corações deles eram maus, terríveis, tinha ciúme, tinha inveja, porque Deus tinha uma grande obra na vida de José, um grande chamado, e os seus parentes não compreendiam o tamanho do chamado, e por isso o perseguia. A gente vê o terceiro caso: Davi era odiado pelos seus irmãos, inclusive o seu pai fazia pouco caso de Davi, porque ele era o menor, um pouco franzino. Mas Deus não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o coração, ele sonda a mente e coração. Esse é o mais importante para Deus, é o caráter, a índole. Isto é o mais importante, as virtudes que o ser humano tem no seu interior. Quarto caso, Jeremias capítulo 12, verso 3, a sua família era contra ele e planejava contra ele junto com os seus inimigos. Lucas capítulo 8, 21. Mas respondendo ele disse: minha mãe e meus irmãos são quem? Aqueles que ouvem a palavra e obedecem. A Bíblia diz que Jesus, ministrando para uma multidão, um dos discípulos falou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus calmamente apontou para a multidão e falou: quem é minha mãe?
E quem são os meus irmãos? Não são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam? Não são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem? Aqui Jesus está deixando bem claro que até os 30 anos ele priorizou a sua família de sangue, a mãe e os seus irmãos. Mas a partir dos 30 anos de idade, já adulto, ele se dedicou até os 33,5 totalmente à obra do Pai, como Messias. E a partir dos 30 anos, ele passa a ser o Filho de Deus, e não simplesmente filho de Maria. E agora ele está executando a sua missão na terra. Por isso ele falou, os que ouvem a palavra de Deus e as praticam são mais importantes do que aquele que simplesmente tem um laço de sangue. Jesus está criando uma nova importância para aqueles que fazem parte da família espiritual. A Bíblia também diz em Timóteo sobre as viúvas, para abençoar todos, mas principalmente os domésticos da fé, ou seja, os que fazem parte da família de Deus, precisam ter prioridade, e nós precisamos aprender a fazer essa distinção. Atos capítulo 15, versículo 39, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé contendendo com o apóstolo Paulo, porque queria levar o seu sobrinho Marcos, e Paulo se opunha, porque na primeira viagem Marcos abandonou no meio da viagem, e agora está havendo uma grande contenda entre Paulo e Barnabé a respeito do seu sobrinho. E com isso, Paulo foi com Silas e Barnabé foi com Marcos. Daí para lá não aparece mais o nome de Barnabé nas Escrituras. Nem sabe como foi o ministério. Todos dois foram escolhidos, Barnabé e Paulo, para este apostolado. Mas, no entanto, Barnabé não soube fazer a distinção, priorizar o reino e não a família de sangue. Deixou que o seu coração falasse mais alto do que a realidade. E por isso pagou um preço alto. Precisamos compreender que precisamos priorizar aqueles que fazem parte da família do reino. Nós vemos em Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Mas como aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito. O apóstolo Paulo está fazendo são duas alegorias, falando de Agar e Sara. Ismael vem dessa Jerusalém terrestre. Agar significa essa Jerusalém terrestre, mas Sara, a Jerusalém espiritual. E assim como o filho de Agar e Agar perseguia Isaac e Sara, a Bíblia diz que hoje em dia também é a mesma coisa. Aqueles que não conhecem, não entendem os mistérios, nem os chamados, são carnais e mundanos, continua perseguindo aqueles que têm chamado, aqueles que são espirituais, por não compreender, não temer ao Senhor. É necessário aprender que os nossos maiores inimigos estão dentro da própria família. Por isso Jesus nos adverte para que venhamos a aprender a trabalhar essa questão. Um dia, pregando no culto, o Espírito Santo me revelou: filho, quando chegar em casa, não tira a tua armadura,
E eu fiquei perplexo com aquela revelação, porque nunca tinha ouvido tal revelação. O Espírito Santo estava me revelando: cuidado quando chegar na tua casa, pois o inimigo está à espreita e usa a própria família. Por isso nós precisamos tomar cuidado, estar atento sempre com a armadura e aprender a fazer a diferença. Os líderes, quando estamos na casa do Senhor, lá não tem esposa, filho, cunhado, primo, pai, mãe. Lá é pastor e ovelhas e pastor. Pai, mãe, isso é quando está em casa. No templo, todos são espirituais. Lá são as ovelhas e o pastor. E todos são iguais, sem puxar para um lado e para o outro. Precisamos amadurecer. Precisamos aprender a fazer essa distinção, essa diferença. Senão cometeremos erros, como Barnabé cometeu um grave erro, como Abraão, que levou seu filho Ló, mesmo Deus falando para ele só, na segunda vez ainda cometeu o mesmo erro, e vai pagar um preço alto lá na frente, porque vai haver contenda, brigas, porque desprezou o mandamento inicial do Senhor. Por isso é tempo da igreja despertar e aprender a verdadeira doutrina e praticá-la. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, te adoro, te glorifico, Pai, de todo o meu coração, Senhor. Eu quero agradecê-lo por mais um dia que o Senhor acrescentou à minha existência. Eu quero agradecer, meu Pai, por este dia tão especial na minha vida, Pai, onde o Senhor me deu mais um ano de vida, Pai, completando os 60 anos, meu Pai. Que maravilha, Pai, quanta bênção recebida e quantas provas, lutas e tribulações, mas o Senhor me deu vitória em todas elas, porque Tu és fiel, meu Pai. A Tua palavra diz: tornai para mim, eu tornarei para vós, assim diz o Senhor. Por isso eu te glorifico por mais este ano de vida, Pai. Que Tu venha abençoar o Teu povo, que Tu venha despertar o Teu povo, ó Pai. Que venhamos aprender a Tua palavra e nos prepararmos, ó Pai, porque o adversário tem usado aqueles que nós mais amamos para se levantar contra nós dentro da nossa própria casa, Pai. Dentro do lar, muitas das vezes, nós travamos a verdadeira batalha, a verdadeira luta, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, liberta o Teu povo, desperta, Pai, esta nação. Tu venha salvar esta nação. Eu repreendo toda potestade, principado, fortaleza, as legiões do inferno, os príncipes das trevas, em nome de Jesus, ó Pai. Todo espírito maligno, meu Pai, em nome de Jesus, todo trabalho de macumbaria, feitiçaria, olho grande, bruxaria, meu Pai, trabalho de magia negra, seja desfeito neste momento, e esta nação, este estado venha a ser abençoado, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, e Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.